Ded, você acha que o Fallen, deixando a capitania, jogaria mais solto? Pergunto por conta dos clutches que ele tem ganho com uma certa facilidade, ou seja, se concentrar apenas em jogar e não passar a cal. Mas no final das contas, alguém vai precisar fazer essa função, né? Tem isso. A gente tem conversado isso também. O que seria melhor? Ou um player jogando seu 80% e todos ao 100%, ou todo mundo jogando a 70%, entendeu? A gente pensou nisso também, a gente tem conversado isso para ver o que a gente pode fazer, se de fato a gente chega numa resolução que é melhor ou não. E depende muito, que nem eu falei, depende da característica das outras pessoas, né? Nem todo mundo tem uma característica de liderança. A gente tem, eu acho que alguns no time, principalmente eu falaria para você o KNG, ele tem essa característica também, que porventura pode assumir, fazer algo do tipo, mas é um processo também. Não dá para simplesmente mudar da água pro vinho. E o João Paulo Arantes mandou o seguinte: nunca nenhum de nós torce por isso, mas qual seria a reação e produto final de uma possível não classificação para o Major após ESL New York? Eu acho que, pô, bem real para você, esse Major tá tão cagado que é normal. E assim, ficaria muito. A gente ficaria muito triste, chateado, se fosse no Brasil. Lógico que a gente quer jogar o Major, mas a chance de acontecer no Brasil eu vejo como zero. Então, menos mal. Essa é a realidade. Prefiro falar a verdade para vocês. Mas se fosse no Brasil, a gente ficaria muito chateado, muito triste, de fato. Mas eu acho que a chance de ser no Brasil é quase zero. Uma pergunta agora que eu esqueci também de onde que é, tem bastante coisa chegando, como eu falei, mas em relação a redes sociais, se existe alguma coisa de blindagem, algum aconselhamento para os jogadores não ficarem tanto na rede social, não por causa de foco e tal, mas muito mais por causa da torcida, que realmente coloca uma pressão gigantesca em cima de todos os jogadores, mas como você falou, algo natural. Mas existe alguma recomendação, alguma conversa entre vocês a respeito disso? Não, é tentar encontrar ir com as coisas com mais naturalidade, que nem o próprio o Major. É, que nem a resposta que eu dei, o negócio do Major. Não é uma situação que a galera viveu. Uma porque mudou tudo a forma de classificar para o Major. Mas a gente tem que, pelo menos, encontrar um norte, que a gente está nessa situação pela gente mesmo, tá? E a gente não pode deixar acabar o mundo, porque infelizmente talvez a gente não classifique para o Major. Porque eu acho que no Major mesmo são tem bastante times que também não jogam o Major e não se acabam por isso. Tem uma vida depois do Major. E é lógico que todo mundo quer estar no Major. Mas por demérito nosso, se a gente está nessa situação, a gente tem que encarar da melhor maneira possível, seguir em frente e tentar, em vez de só participar, como a gente participou, que nem no último, a gente literalmente só participou e tentou ganhar uma partida que a gente jogou com os Zeus, para ver se a gente conseguia classificar para o próximo. A gente tem que pensar que, velho, pô, então tá bom, não classificamos para esse, no próximo a gente vai ter que ir o máximo possível para ganhar. E não dá para se abalar, porque é competição. Você pode ganhar, pode perder. O que a gente vai tentar sempre é ganhar. Mas às vezes, infelizmente, não dá. E a gente tem que seguir em frente. E todo mundo tem que ter essa consciência. O Olebarf perguntou se existe uma hierarquia dentro do time do MBR e o que o Fallen falar, tá falado e ponto final, ou todos opinam juntos? Não, sempre todo mundo opina junto. Tem a parte do time, sim, dentro do server, ele tem que ter referência com todo mundo dando as opiniões, né? Mas a parte do time, todo mundo tem a mesma voz. Essa pergunta aqui é um pouco inusitada, Ded. Então não estranhe não, mas eu vou fazer de qualquer maneira porque eu acho que pode ser interessante, né? O Wagner Ribeiro Uhum. perguntou o seguinte: a Line ou algum jogador pensou em migrar para o Valorant, já visto que o Liquid e outros jogadores o fizeram? Cara, eu acho que nunca ninguém nem abriu o jogo aqui. Tenho certeza, ninguém nem abriu o jogo, porque alguém quis fazer alguma coisa e a gente falou, pô, não, ninguém joga, o povo só joga CS. O Kurosaki mandou foi uma pergunta que fez bastante sucesso lá também no Twitter, que ele falou o seguinte, inclusive a gente abordou isso na nossa última conversa, Ded, mas ele volta nessa tecla, né? Ambos os coaches que saíram citaram problemas de relação à cultura do time e os mesmos problemas são mais complexos do que aparentam ser. Você, como manager, concorda com essa afirmação sobre a cultura enraizada? Não, eu até respondi da última vez. Eu acho que cada um tem o seu ponto de vista e eu acho que também fica mais fácil para alguém que realmente saiu falar.
Não que seja, assim, que a pessoa fala de má fé, mas a pessoa fala de cabeça quente ou algo do tipo, mas eu não vi esse tipo de problema. Também é lógico que a galera vai falar: "Porra, não tá aí, não vê isso, aquilo", mas eu nunca vi algum tipo de problema enraizado. Muito pelo contrário, eu vejo a gente tentar, até em nível pessoal, nível humano, tentar resolver todos os tipos de problemas possíveis com conversas, ou se não a gente faz reunião de time para se falar, mas se a pessoa, que nem no caso o Zeus que falou, né, eu 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 agradeceria se eles tentassem durante o tempo que está aqui, talvez tentar me ajudar, assim, em grupo a resolver o problema também. A gente não conseguiu identificar. Se ele conseguiu identificar, seria bom ele ter falado na época. Então eu peço desculpa para ele que a gente não conseguiu resolver o problema que ele achou, identificou, mas talvez não conseguiu transcrever. O Gabriel Oliveira aqui mandou uma polêmica, hein? Vocês já pensaram em desistir e ir cada um para um canto? Famoso desbande? Já rolou algum momento que você tá tão saturado e falou, meu, rapaziada? Ou alguém chegou a cogitar alguma coisa do tipo? Já rolou, Ded? Não, nunca nesse ponto. A gente fica chateado, mas ao ponto de desistir, jamais. A gente não vai desistir tão fácil. Isso eu garanto. A gente não vai desistir tão fácil, não. A gente sabe que pode dar mais. O Ronks, que é o grande Roncato, mandou: não está faltando o mapa da casa, aquele pique seguro, do mesmo jeito que a Trem e Overpass já foram? A gente, o time, assim, como é que é encarado, Ded? De você ter realmente o mapa Fortaleza, aquele que você tem uma vitória, entre aspas, garantida, ou tá tentando fazer a expansão e ser estável em todos não, né? Mas pelo menos em 3, 4, 5 mapas. Não, não, isso é todo grande time tem que ter esse mapa também. A gente ainda não tem ele definido, a gente precisa esse mapa, na verdade, só acontece para qualquer time por amostragem, então quanto mais a gente jogar, teoricamente é o mapa que a gente vai picar mais, ou talvez é o mapa que a gente vai ter ser mais respeitado nele, que é o que vai ser o segundo veto do cara ou algo do tipo. A gente está buscando, a gente está com o Ale, a gente está, acho que jogando mesmo há 3 meses. A gente está trabalhando todo dia para que a gente consiga fazer isso. Ter tudo isso definido, mas vai tempo. Eu sei que, tipo, é que nem a gente cai naquele negócio que eu falei lá atrás. Ah, MIBR não ganha 2 anos. Mas são outros times, não tem nada a ver com a outra. Nenhuma coisa tem a ver com a outra. E a gente está com esse time novo e está tentando, a partir do momento que a gente finalmente conseguiu arrumar 5 times que a gente vai, os 5 players que a gente vai seguir com isso, é seguir um futuro para que a gente comece a estruturar tudo como um time e chegar no objetivo que é no topo do mundo. O mestre mandou o seguinte: por que vocês não mudam algumas coisas só para mudar? Eu imagino que seria só para testar. Tentar o KNG ou o TRK como IGL, inverter alguns jogadores de posição. A gente até para o próximo, alguns mapas para os próximos, a gente fez isso, é que a gente não teve a oportunidade de jogar. Ah, quanto a essas mudanças tão bruscas, eu acho que também tem muito do como que é a característica da personalidade da pessoa. Nem sempre as pessoas têm essa personalidade de aguentar um peso desse. Mas se todo mundo achar necessário, a gente sempre vem discutindo qualquer coisa que a gente vai achar que pode ser melhor, a gente vai tentar fazer. Eh, Pensando no bem do time, para que a gente possa, que nem essa curva de evolução ser mais rápida. Qualquer coisa que a gente achar necessária, a gente vai se fazer. Nada é descartado, tudo é cogitado, mas só que a gente precisa também das oportunidades, porque talvez uma troca dessa você dá 2 passos para trás, e às vezes a gente não tem tanto tempo para ir para trás, ele já está bem atrás. O Desordeiro mandou: você acha que esses resultados ruins recentes do MIBR se passa pela diferença de prioridade barra foco dos players que se tinha em 2016 para agora em 2020? Eu creio que não, cara, porque tá todo mundo bem na pegada. Por incrível que pareça, é assim, isso é uma coisa que cai muito nas costas de quem entra, porque esse time não é o time campeão de 2 majors. Existem 3 players aqui que ganharam os 2 majors, né. E é até injusto com o Cayenne, com as pessoas que entraram, o Phelps, né, até desde a época do Phelps, porque eles levam o que gruda neles é o time que já ganhou Major, mas eles não eram do time. Eles não, e o time que perde é o time que um dia ganhou Major e perdeu. É um time novo, não tem muita semelhança. Semelhança são 3 players, uma base, mas não é aquele time. A gente está tentando construir uma história nova daqui para que a gente consiga lá. É lógico que por ter 3 pessoas que ganharam naquela época,
Com certeza, a gente é um caminho mais fácil. A galera já sabe o caminho das pedras. Mas é um time totalmente diferente, que a gente tá lutando por uma nova história daqui pra frente. Can't forget about anything at all.